Oi pessoal, Murilo falando aqui, tudo bem com vocês? Gente, hoje vamos discutir de uma das ferramentas, uma das features mais, que particularmente eu acho que são uma das mais legais que a gente tem dentro do Python, que é a capacidade de guardar um montão de coisa no mesmo lugar. E esse montão de coisa no mesmo lugar, ele recebe um comportamento, a gente consegue dar um comportamento para esses elementos, organizar esses elementos, manipular esses elementos. Eu estou falando de quem? Das listas do Python. Vamos dar uma olhadinha como que a gente trabalha com elas? Pessoal, aqui dentro do PyCharm, o que eu vou fazer? Vou criar um novo arquivinho do Python, vou chamar aqui de listas base, só para a gente poder ficar com um arquivinho aqui de listas. E aí, o que eu vou fazer? Quando eu falo de uma lista, eu estou falando de um conjunto de valores que eu vou colocar, que eu vou utilizar para poder trabalhar. Eu posso fazer isso assim, eu posso chamar a minha lista de números, ela é uma variável, né, números, por exemplo, e eu vou colocar esses meus números dentro desse colchetes que eu tenho aqui. Esse colchetes indica que esses elementos que eu estou colocando aqui são uma lista. Por exemplo, eu vou por aqui o 3, o 7, o 4 e o 5. Quando eu pegar e exibir essa minha lista, eu vou exibir o meu números. Olha o que vai acontecer aqui. Quando eu peço para ele poder rodar, repara que esses números apareceram com um colchetinho em volta. Isso porque, quando eu falo do números, eu estou falando de toda a minha lista, todos os elementos que estão ali dentro. Eu posso exibir, por exemplo, ou manipular, só um deles, um elemento individual. Vou falar que eu quero o número que está no índice 0. Quando eu pedir para ele poder rodar agora, repara, quando eu falo números, eu estou falando da lista de todos. Quando eu falo número no índice 0, eu estou falando do elemento que está na posição 0 da minha lista. Além disso, o que mais que a gente pode fazer com a lista? Eu consigo determinar o tamanho de uma lista usando a função len. Eu posso falar o len de números e eu vou encontrar aqui o número 4, que eu tenho 4 elementos dentro da minha lista. Agora, o que eu posso fazer com ela também? Eu posso adicionar elementos na minha lista. Eu posso falar aqui, por exemplo, números.append e posso colocar mais valores aqui, 7. Quando eu fizer isso, o que aconteceu? O valor 7 foi adicionado no final da minha lista. Então, se eu pegar e pedir para rodar ela, repara que a minha lista cresceu. Foi acrescido nela o valor 7. Eu posso também, por exemplo, pedir para colocar, se os meus elementos da lista forem todos do mesmo tipo, eu posso pedir para ordenar a minha lista, né? Então, por exemplo, eu posso falar aqui, que eu vou falar no meu números.sort. Quando eu uso o método sort, ele está modificando a minha lista e colocando agora todos os meus números em ordem. Então, se eu der um print números, olha o que vai acontecer. Quando eu pedir para ele poder rodar, agora eu tenho todos os meus números em ordem, né? Se eu quiser que eles tenham ordenados não em ordem crescente, em ordem decrescente, por exemplo, se eu estiver falando de valores numéricos, eu posso vir aqui no números, usar o método sort e posso falar para ele que o reverse recebe true. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Se eu pegar e der um print nos meus números aqui, e pedir para ele poder rodar, agora a minha lista está invertida. Eu alternei a ordem dos elementos na minha lista. Por que trabalhar com as listas é bem legal? Eu posso ter um conjunto de elementos que cresce de acordo com a interação que eu tenho no meu programa, com mais elementos que são adicionados no meu programa. Eu posso separar os elementos quando a gente dá o split numa string, por exemplo, colocar eles dentro de uma lista. Eu tenho alguns métodos bastante interessantes para a gente poder usar com as listas, algumas funções para a gente poder usar com as listas. Por exemplo, se a gente usar o max e mandar o números para ele, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e ele mostra para nós o maior valor que está dentro dessa lista. Do mesmo jeito, se eu pegar e usar o min e mandar a lista para ele, ele já vai conseguir detectar qual que é o menor valor que eu tenho na lista. Mas não só isso. Se eu pegar, usar a função sum e mandar a nossa lista para ele, eu já consigo calcular qual que é a somatória de todos os elementos que estão dentro da minha lista. Então, as listas são muito poderosas em Python, porque elas deixam a gente trabalhar com diversos valores em diversas funcionalidades distintas. Pessoal, esse primeiro videozinho de lista a gente para por aqui, depois a gente vai discutir mais o que a gente consegue fazendo com elas. Até mais!